Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017 e vamos falar do Fluminense, vamos falar do Tricolor que jogou essa 25ª rodada em casa, jogou contra o Palmeiras. Perdeu mais uma, o Fluminense. Perdeu mais uma. Eu tenho falado há muito tempo que o Fluminense não vem jogando bem. Alguns jogadores muito abaixo do nível. Contra a LDU se classificou, mas o Fluminense foi horroroso. Alguns outros jogos contra o Vasco, contra o Vitória, contra o Atlético Paranaense, o Fluminense vem jogando mal, Começo a pensar, será que essa classificação, o time do Fluminense na Sul-Americana vai ser benéfica? Eu já não sei. Sinceramente, torcida tricolor, eu já não sei. Por quê? O Fluminense está com 31 pontos. Estagnou nos 31 pontos. Dependendo da rodada, ele vai ficar a 3 ou 4 pontos só da zona de rebaixamento. Ele já vai ficar ali pelo 13º, 14º, 15º lugar, dependendo da rodada. Ele fica muito mais perto do G4, do Z4, do que do G6. A próxima rodada do Fluminense, ele vai pegar o Grêmio fora de casa. Vai pegar o Grêmio. Grêmio que só vai disputar a Libertadores só no final de outubro, igual o Fluminense. Então vai com o time principal em busca do Corinthians, que vem derrapando, e empatou contra o São Paulo, na qual empatou porque deu sorte, porque o São Paulo foi muito melhor do que o Corinthians, massacrou, era para o São Paulo ter ganho, mas o Corinthians está com aquela sortezinha de campeão e acabou empatando o jogo. E o Fluminense vem jogando mal, vem jogando muito mal. Hoje jogou muito mal igual o jogo da LDU? Não jogou muito mal igual a LDU. Bom, Palmeiras ganhou de 1-0. Então vamos falar rapidamente do time do Palmeiras. O Cuca, aos poucos, vem encontrando o seu time. Como não acompanho muito São Paulo, fico vendo notícias, mas a impressão que se dá é o seguinte: daquele monte de jogador que o Palmeiras contratou, se o Cuca tivesse no início do ano, não tinham contratado nem a metade. Essa é a impressão que eu estou tendo. Ele está começando a colocar o time que ele quer muito espelhado com o que era do ano passado. Muito espelhado, até as características muito espelhadas. O time do Palmeiras ainda dá muita brecha. O sistema defensivo do Palmeiras ainda é muito vulnerável. Ele se expõe muito. Ele tem um ataque muito forte, tem uma transição muito forte para o ataque. O time cria, toca a bola, faz infiltração, faz lançamentos longos, mas se expõe muito. A defesa do Palmeiras ainda se atrapalha muito e dá muita brecha para o time adversário. Mas o Cuca, aos poucos, está encontrando o meio termo para esse time. E se começar a ganhar do jeito que está ganhando, começar a embalar, ele vai chegar muito colado com o Corinthians no final do campeonato. E o Palmeiras, a meu ver, já tem uma vaga segurada na Libertadores do ano que vem. Como tem o Corinthians, pela quantidade de pontos, tem o Palmeiras e tem um dos dois, ou Flamengo ou Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Aí, acredito também, já coloco nesse barco aí o Grêmio. Então, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e um dos dois da Copa do Brasil, ou Flamengo e Cruzeiro, já estão 4. Vai ficar faltando 3 vagas só para disputar ali. Então, vai ficar mais complicada essa disputa ali da Libertadores. Só que, infelizmente, o Fluminense não dá. O Fluminense tem que
procurar melhorar, porque senão vai se afundar, porque o Fluminense tem o jogo contra o Grêmio, fora de casa, depois ele tem um clássico contra o Flamengo. E um clássico é um clássico, pode acontecer qualquer coisa, mas o Fluminense tem que melhorar o seu rendimento, melhorar o rendimento. Bom, o Abel veio para esse jogo contra o Palmeiras com time praticamente quase o mesmo de contra a LDU. Só que ele tirou o Wellington Silva e botou o Robinho. Botou o Robinho ali, o meio de campo ele colocou Orejuela, Douglas e o Wendel. O Scarpa pelo lado direito, Dourado central e o Robinho. Atrás Lucas, o Pelé, Frazan e Nogueira. Bom, ele continua não contando com a zaga titular. E perdeu um dos zagueiros. Eu não sei se é o Nogueira ou o Frazan, que não vai poder jogar, que tomou o terceiro cartão amarelo. Ele, se não vier um daqueles zagueiros titulares, ele vai ter que botar mais um reserva. O Léo. Pô, na boa. Não dá. Léo como lateral esquerdo não dá. Meio de campo. Orejuela muito sumido. Douglas aparece, tem categoria, mas hoje ficou muito encaixotado no meio de campo do Palmeiras. E o Wendel? Bom, o Wendel começou como segundo homem de meio de campo. Agora o Wendel é o cara responsável por criação do time do Fluminense, porque o Scarpa está do lado direito. Eu nunca colocaria o Scarpa com a qualidade que ele tem do lado direito. Alguém pode me dizer quantas bolas a linha de fundo o Scarpa vai? Nenhuma, ele não faz nenhuma jogada de fundo de campo, nenhum, porque não é característica dele. A característica dele é toque de bola de criação. Mas o Abel tá ali, o Abel sabe mais do que eu. Só que eu não colocaria. Para mim é um desperdício o Scarpa do lado direito. Para mim é um desperdício o Scarpa do lado direito. A não ser que tivesse no meio de campo jogadores de criação de qualidade. O Fluminense não tem. O Wendel não é o cara para criar. O Wendel é o segundo volante para vir de trás. Não é ele que tem que criar. O Wendel prende muito a bola, muita bola. E ele não tem a qualidade de criação. Ele é um bom jogador, tem qualidade, vai crescer muito, mas ele não é o cara de criação. Ele é um cara para vir de trás, para surpreender. Robinho entrou, marcou muito, tentou, fez algumas jogadas individuais com qualidade, ele prende menos a bola do que o Wellington Silva, ele tem um poder de finalização melhor, tentou encostar um pouquinho no Henrique Dourado, mas ele estava muito preocupado em ajudar a marcação. E o Dourado, de novo, lá na frente. O time do Fluminense está se comunicando com o Dourado via celular, porque o cara fica isolado. No determinado momento do jogo, você viu o meio de campo do Fluminense todo no meio de campo para trás, e o Dourado sozinho, igual um maluco, correndo atrás da bola na frente. Porque ninguém encostava no cara. O Dourado pegou umas 2 bolas no contra-ataque, não chegou ninguém do lado dele, não passou ninguém correndo. Pô, aí fica difícil pro cara. Aí fica muito difícil. Primeiro tempo, o Fluminense não conseguia criar, dava bola espichada, tentando alongar a bola na correria, fazendo lançamentos longos, errando muito passe, muito afobado, não tinha tempo, não segurava a bola para tentar criar, até porque não tem ninguém no time do Fluminense que crie isso. Quem poderia fazer isso é o Sornosa no meio de campo ou o Scarpa no meio de campo. Esse esquema do Abel, já não sei, já deu, já passou. E o Fluminense não conseguiu criar nada, criava muito pouco, teve até oportunidades, porque eu falei, o Palmeiras dá a chance, mesmo o time não criando muito, o Palmeiras dá a chance que o Palmeiras parte para cima, ele parte pro combate, direto, então ele vai abrir espaço. Mas no primeiro tempo, Fluminense, não gostei do Fluminense, no geral, como a gente fala, no geral, o Palmeiras foi melhor no primeiro e no segundo tempo. E acabou que no primeiro tempo, o Fluminense acabou tomando gol no finalzinho do primeiro tempo, num balaço do Egídio na gaveta, onde o goleiro do Fluminense não tinha muito o que fazer. Mas antes do gol, o Palmeiras já era melhor, as melhores chances eram do Palmeiras, as chances que o Fluminense teve
foi de algum erro da zaga do Palmeiras, ou os pichão pegava a bola, cruzava para dentro da área, ou tentava uma jogada longa, e é muito pouco a criação. Vou falar de novo, é um desperdício. Scarpa do lado direito do campo. Chegou no segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, o Fluminense foi mais para cima, o Palmeiras teve condições de fazer 2, 3 e 4. Mas não fez, acabou não fazendo, o goleiro do Fluminense fez algumas defesas. O Fluminense teve chance também, chegou. O Fluminense no segundo tempo até criou mais, tocou mais a bola, inverteu para o lado direito, inverteu para o lado esquerdo, tentou criar alguma coisa. É uma coisa que eu não posso falar aqui. Não estou gostando do Scarpa do lado direito há muito tempo, eu nunca gostei dele do lado direito. Ele, tecnicamente, ele está muito abaixo. Porém, não pode falar, ele corre, ele desempenha porque ele não está numa boa fase. E o time não ajuda. O time do Fluminense não está ajudando. O time do Fluminense não está ajudando. Outra coisa, sem ser do jogo, diretoria do Fluminense, todo mundo ficava zoando, falando, quando a Crefisa sair, o time do Fluminense acaba. Quando a Crefisa sair, o time do Fluminense acaba. Todo mundo sabia disso, que quando a Crefisa sair, Crefisa não, desculpa, tô com o negócio do Palmeiras na cabeça aqui, que eu vi o Palmeiras, quando a Unimed saísse do Fluminense, estou aqui olhando para o Palmeiras, que também vai ser a mesma coisa, se o Palmeiras não abrir o olho. Quando a Crefisa meteu o nível também vai cair, mas por enquanto ainda está lá, porque a dona da Crefisa quer ser presidente do Palmeiras. Quando a Unimed saiu, todo mundo falou, vai cair. Time do Fluminense, legal, a garotada tá jogando, mas não pode ser só a garotada. Pô, tem que dar uma base pro Abel, pro ano que vem, se ele tiver, porque só a garotada não dá. Ele coloca muita responsabilidade na molecada e vai queimar a molecada. Agora tá começando a pesar. Tá pesando para cima dos garotos. E vai pesar mais porque a molecada agora tá chegando na zona do rebaixamento. Eles não têm experiência para isso. Por melhor que o Abel seja, é difícil, é muito garoto. Muito garoto. Aí vai ficar com a corda, 2, 3 pontinhos da zona de rebaixamento. Dá o azar de perde pro Grêmio lá e perde o jogo contra o Flamengo. Na 27ª, 28ª rodada, o Fluminense pode ter o desprazer de estar na zona do rebaixamento. Aí sabe o que vai acontecer? Quando chegar no jogo da Sul-Americana para decidir a vaga contra o Flamengo, o Abel vai ter que abandonar a Sul-Americana porque ele não vai poder poupar ninguém no Campeonato Brasileiro, porque ele vai ter que sair da Sul-Americana e vai tentar sair da zona de rebaixamento. É isso que o Fluminense corre o grande perigo, de quando chegar nos jogos contra o Flamengo, decisivos pela Sul-Americana, o Abel falar, o que é mais importante? A Sul-Americana ou ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Ele vai ter que escolher ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que ele pode ir para esse jogo contra o Flamengo, o Fluminense na zona de rebaixamento. Muito complicado, uma pressão muito grande para a molecada, mas isso é culpa da diretoria. Culpa da diretoria do Fluminense. Mas, voltando para o jogo, o Fluminense no segundo tempo foi tentando, teve chance, alguma chance com Dourado, com o Douglas, um chute bom que o Praz defendeu, algumas bolas alçadas na área, muita bola alçada na área que o Praz saiu muito bem do gol e tirou várias bolas. É muito pouco. O Fluminense teve espaço, mas não tinha criação. O Fluminense é pouco inspirado. Alguns jogadores mal, o Orejuela aparecendo muito pouco, o Orejuela caindo também. Aí resolveu mudar, botou o garoto Marlon Freitas, botou o Wellington Silva. O Wellington Silva não fez nada, de novo. O Marlon até tentou um pouco ir pro ataque, tentou ajudar. O Abel poderia tentar fazer alguma outra coisa, deixava o Robinho por um lado, colocava o Wellington Silva pelo outro, puxava o Scarpa para o meio mais centralizado, deixava 2 volantes ali, puxava o Wendel um pouquinho mais para trás, deixava o Wendel e o Marlon Freitas e o Scarpa mais solto para poder criar, mas não. Ele quis manter o mesmo esquema. Na minha opinião, o erro do Abel. Erro do Abel. Eu vi a entrevista do Abel, na qual ele assumiu toda a culpa pela derrota, que ele pensou uma coisa, mas se deixou enganar pela emoção. A gente entende, apesar da experiência dele, creio que ele escalou errado e o esquema do Fluminense está muito batido. Tem que procurar mudar, tem que tentar fazer igual o Jair fez. Ele pegou as peças para deixar o Botafogo mais leve. Só que o Abel está tendo uma dificuldade a mais, tem muito jogador machucado que não voltaram ainda. Quando alguns voltam, outros se machucam.
Aí fica complicado. O ano está complicado para o Abel, fica muito mais agora, porque o Fluminense está muito perto da zona de rebaixamento. O Fluminense tentou, mas não conseguiu fazer o gol. Perdeu de 1-0 só, porque poderia ter perdido demais. Poderia ter feito gol? Poderia, mas poderia ter tomado 3, 4 gols, porque o Palmeiras teve chance. O Cuca vem encontrando chances, vem encontrando o time. O Palmeiras ainda dá muita brecha defensivamente. O Palmeiras é muito vulnerável ainda, ele se expõe muito, mas está encontrando o time e o Palmeiras está lá em cima. E o Fluminense lá embaixo. Vamos ver como é que acaba a rodada, porque ainda tem jogos aí. Tem o Vasco Sport que joga na segunda-feira, o Sport pode passar, o Vasco pode ficar, o Vasco pode subir mais um pouquinho. Vamos ver como é que termina essa rodada, mas com certeza o Fluminense vai terminar muito próximo da zona da degola e vai ser uma pressão muito grande para a molecada e para o Abel. Uma pena, uma molecada que tem qualidade, mas vai ter que se trabalhar, do futebol. Torcida tricolor, não deu pro Flusão mais uma vez. E o preocupante, não jogou bem de novo. Jogou melhor do que contra a LDU, porque contra a LDU foi horroroso. Se classificou, mas foi horroroso. Mas não jogou bem. E outra dúvida, será que essa classificação na Sul-Americana fez bem pro Fluminense? Será que quando chegar o jogo da Sul-Americana, como é que o Fluminense vai estar? De repente, o Fluminense vai ter que largar de mão a Sul-Americana, porque ele vai estar na zona da degola e o principal vai ser sair da zona da degola, não ganhar a Sul-Americana, que não vai adiantar nada o Fluminense passar pelo Flamengo na Sul-Americana e for rebaixado no Campeonato Brasileiro. A torcida não vai querer isso. Se pedir para a torcida optar, continuar na primeira divisão da Sul-Americana, ele vai querer continuar na primeira divisão. Até porque o Fluminense já foi rebaixado outra vez, né? Aí seria outro rebaixamento. Muito complicado, a torcida não quer isso. Então, meus amigos tricolores, preocupante, mas foi o que deu. Agora aguardar a próxima rodada, que o Fluminense tem uma pedreira, o Grêmio fora de casa, o Grêmio no calcanhar do Corinthians. Galera, complicado. Mas, meus amigos tricolores, curtam, compartilhem. Diretoria do Fluminense, torcida não. Tem que se fazer alguma coisa. O Fluminense jogou no Maracanã e tomou prejuízo de novo. O Maracanã estava vazio, muito caro jogar no Maracanã. Abandona o Maracanã, arruma um outro local para você jogar. Eu sei que era um jogo grande contra o Palmeiras, mas está tomando prejuízo. O Fluminense não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso. Diretoria, esses contratos mirabolantes aí, onde uma empresa só manda em tudo, não dá muito certo, como não deu. Agora colocou a responsabilidade toda na molecada. Vamos pensar pro futuro. Ainda vai ter que vender algum desses moleques para conseguir chegar em 2018. Complicado, Fluminense. Meus amigos tricolores, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto, um abraço, fui!